Vamos lá, povo lindo. Capítulo 2, Fisiologia Guyton, as células e suas funções. A gente vai passar esse negócio aqui rapidinho, porque o principal desse capítulo não está nesse PPT. Então, vamos lá. Organização da célula. A célula, ela está organizada em duas partes. Ela está organizada em núcleo e em citoplasma. Eles estão separados por si por uma membrana que se chama membrana nuclear. E o citoplasma está separado do líquido circundante, que é o leque, por uma membrana celular, assim como a membrana plasmática. Então, a gente vai fazer o desenhozinho. Aqui é a membrana plasmática, aqui a membrana nuclear, aqui o núcleo de uma célula, o quê? Eucariota. E aqui o líquido extracelular. Nesse espaço, aqui, existem substâncias diferentes. Então, o protoplasma é composto basicamente por água, eletrólitos, proteínas, lipídios e hidratos de carbono, ou carboidratos. A gente vai falar um pouquinho sobre os elementos que compõem essa célula. Primeiro, água. A água, ela é um solvente considerado solvente universal. E ela é um dos principais meios líquidos da célula. Cerca de 70 a 80% das células é formada de água, exceto quem? Adipócitos. Vamos dar uma rememorada no que são os adipócitos. No tecido adiposo, tem uma célula que ela tem uma gotita, não, uma grande gota lipídica e um núcleozinho aqui desplaçado. Essa gota lipídica, essa célula que tem a gota lipídica grande, é um tecido adipócito unilocular. E nós temos a outra, que é uma célula já com o núcleo mais central, mais ovalado, com várias gotitas assim, que é o tecido adiposo multilocular, ou pardo. Mas os dois, a principal característica deles é ter baixa quantidade de água, já que nós sabemos que os lipídios, eles são hidrofóbicos. Então, a água ele é o principal meio da célula, exceto nas células do tecido adiposo. Saindo da água, nós temos os íons. Os íons, a gente tem que lembrar que é totalmente diferente o valor do líquido extracelular e o valor dos íons do líquido intracelular. Isso, como médicos e como estudantes, a gente precisa saber. Como estudante, vai cair no Ateneu. E como médico, a gente vai fazer um exame que vai se chamar contagem de eletrólitos. Contagem de eletrólitos, pesquisa de eletrólitos, dosagem de eletrólitos. Então, eletrólitos. Então, você vai querer saber se o paciente está com sódio normal, com potássio normal e outros eletrólitos também. Seu paciente que está com uma diarreia, seu paciente hipertenso. Então, você vai precisar conhecer para saber se os valores estão dentro dos valores esperados. E é totalmente diferente. Para ver, eu vou dar um exemplo do potássio. O potássio, está aqui. O potássio no líquido extracelular, ele tem 4 miliequivalente litro. E no líquido intracelular, nós temos 140 miliequivalente litro. Conhecer isso é muito importante quando a gente estiver querendo compreender, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, porque são por essas alterações, 142 miliequivalente litro, e no líquido intracelular, 10 miliequivalente líquido. Então, são por essas alterações, por esses câmbios na membrana, é que o sódio e o potássio, através das bombas de sódio e potássio, polarizam e despolarizam as membranas, fazendo assim acontecer
o impulso elétrico. Então, conhecer esses valores e conhecer a importância dessa diferença do que é intracelular e do que é extracelular vai ser muito importante para a nossa prática médica e, com certeza, é assunto do Ateneu. Eu vou deixar no Insta, @explicando-medicina, uma tabelinha com esses valores. Proteínas. Depois da água, a outra substância mais abundante nas células são as proteínas. De 10 a 20% da massa celular é composta por elas. A gente tem proteínas estruturais. Aqui nós temos como exemplo a elastina da pele e, por exemplo, a queratina dos anexos, como unha e cabelo. Das funcionais, nós temos, por exemplo, hemoglobina, nós temos, por exemplo, as enzimas. As proteínas estruturais, elas estão presentes na célula principalmente em formas de filamentos largos. São polímeros de muitas outras moléculas de proteínas individuais. Então, o que são polímeros? São junções. São várias moléculas de proteínas que vão se unindo em um filamento. Já as proteínas funcionais, elas são um tipo diferente de proteína, e normalmente a combinação delas é tubular ou globular, como a hemoglobina, que ela é uma proteína globular e é formada por 4 cadeias proteicas. Então, quando a gente falava lá em biologia celular, a gente tem hemoglobina fetal, a gente tem hemoglobina alfa. Então, essas hemoglobinas, elas são determinadas por qual qualidade de cadeia que está formando elas. Entre proteínas funcionais, nós também temos as enzimas, vou aqui mudar de cor, nós temos também as enzimas, que, ao contrário das proteínas funcionais e fibrilares, as enzimas, elas são móveis. Essas proteínas funcionais, normalmente, elas são móveis dentro do líquido celular. Como, por exemplo, está aqui a célula, está aqui o núcleo, né? Essa aqui é a membrana. As proteínas, elas podem estar aqui trabalhando na questão da respiração celular, na questão da digestão celular, então elas são móveis dentro do líquido celular. Ademais, muitas proteínas, elas estão aderidas na estrutura da membrana. Que proteínas aderidas são essas? Aqui nós temos uma coberta proteica muito conhecida, que se chama o quê? Glicocálix. Então, e além de outras moléculas aderidas, de outras proteínas, eu estou dando só um exemplo de proteínas que estão aderidas na membrana. Se a gente for pensar em proteínas de membrana, a gente vai ter várias e várias outras. Então, essas proteínas, elas estão em contato direto com outras substâncias do líquido extracelular. Portanto, catalisam reações químicas intracelulares. Quando a gente fala em catalisar, catalisadores biológicos, enzima. Isso aqui é só dando o bizu para quando chegar em bioquímica, tá? Catalisadores biológicos, enzimas. E os lípidos? Os lipídios, em espanhol, nossos queridos lípidos, são substâncias que se agrupam, várias substâncias diferentes, são tipos diferentes de substâncias, que se agrupam em torno de uma qualidade, serem hidrofóbicos. Então, os lípidos, eles são muito importantes para as células, porque eles formam essas membranas celulares. Tanto a membrana plasmática, quanto a membrana aqui do núcleo, quanto as organelas membranosas que compõem a célula. Todas são formadas por fosfolípidos. Tanto o fosfolípido quanto o colesterol, eles são exemplos de lipídios de extrema importância para a célula. Então, além dos fosfolípidos e do colesterol, nós temos também uma grande quantidade de triglicerídeos, que estão envolvidos lá quando a gente vê na bioquímica, aquele ciclo de energia, os triglicerídeos vão estar envolvidos. Por último, nessa parte, nós vamos ter o quê? Os hidratos de carbono, que são os carboidratos.
Os carboidratos, uau, carboidratos. Os carboidratos, eles têm uma função estrutural, porque eles formam parte de moléculas das glicoproteínas ou glucoproteínas para a gente, né? São proteínas que têm uma parte de um hidrato de carbono e têm um papel muito importante na nutrição celular. Estão presentes na forma de glicose, solta no líquido extracelular, que a gente já falou que o líquido extracelular também tem nutrientes de glicose, e está de forma circundante, fácil e acessível à célula. Então, os carboidratos, eles são importantíssimos nos processos metabólicos do nosso corpo. Aqui, eu vou utilizar uma telinha aqui da água. Deixa eu ver se eu boto uma tela. Vamos aprender a usar este Zoom. Gente, não encontrei onde bota a tela. Mas eu vou utilizar aqui essa telinha da proteína para fazer parênteses importantes que não estão nessa apresentação, mas estão no livro. Quando a gente for falar nesse capítulo, né, agora aqui é a nossa parte principal, que é treinando para o Ateneu. Quando a gente for falar desse capítulo no Ateneu, vamos tipo, onde estás? Quando a gente for falar desse capítulo no Ateneu, qual vai ser importante citar? Vamos lá. A gente vai falar, o nome desse capítulo, capítulo 2, estrutura física da célula. Nós vamos falar que a célula é a unidade funcional, que existem células de diferentes formas e função, de acordo com o tecido no qual essa célula está. Nós vamos falar também que as células, elas são, existem substâncias, aí a gente vai falar sobre a água, sobre os lipídios, sobre os carboidratos, proteínas. Vamos falar sobre essas substâncias que compõem as células. Nós vamos falar sobre os valores, pegar 1 ou 2 valores de líquido intracelular e de líquido extracelular, que pode ser, como exemplo, o sódio, o potássio e o sódio, porque aí a gente vai falar que a gente escolheu os valores de sódio e potássio de líquido intracelular e extracelular, porque eles são importantíssimos na condução do impulso nervoso. Nós vamos falar também a respeito de membrana. O que é que nós vamos falar a respeito de membrana? Nós vamos falar que nas células existem organelas membranosas e organelas não membranosas. Então, nós vamos falar um pouquinho só, citar as organelas que tem, já como o nome do capítulo é Estrutura Física da Célula, a gente vai citar um pouquinho as organelas. Retículo endoplasmático é membranoso, retículo endoplasmático liso também é membranoso, aparelho de Golgi ou aparato de Golgi, os lisossomos, os peroxomos, as vesículas secretoras, que nós vamos estudar à frente, as mitocôndrias, que são essencialmente importantes. Não membranosos, nós temos os ribossomos, que são importantíssimos para a confecção das proteínas. Então, a gente vai estar citando isso dentro do capítulo de estrutura física da célula. E as possíveis perguntas, com certeza, dentre as possíveis perguntas, vai cair líquido intra e extracelular.
No próximo capítulo, nesse capítulo também tem um pouquinho falando sobre o ATP. Aí quem quiser dar uma lidinha lá no livro, mas a professora não citou em nenhum momento isso na hora da aula. Mas quem quiser dar uma lidinha no livro, tá lá. Com relação à membrana, nós também podemos citar na hora do Ateneu que essa composição da membrana e o fato da membrana plasmática, ela também é relacionado com as características de locomoção da célula. Então, quais são os mecanismos de locomoção da célula? A gente pode citar os movimentos. Vou dar uma apagada para entrar aqui só nessa questão da locomoção. Movimentos amebianos. Quais são as células que têm movimento, tipo movimento amebiano? Leucócito, que a gente já viu isso lá em imuno. Outro, fibroblastos, que a gente já viu isso lá em histo 1, histo 2. E isso a gente falando de células eucariotas, né? Porque células procariotas, a gente tem as amebas e em outras que tem esse movimento amebiano, certo? Então, super importante citar. Então, você citando esses temas levantados no Ateneu, com certeza vai dar os seus 4, 5 minutinhos e poucas perguntas vão ficar para fazer. Então, um beijinho, a gente se vê daqui a pouco no capítulo 4.